Olá, essa semana estou eu aqui de novo, agora com o Rubem Alves, bem mais tranquilo, assim, mais suave. O título do texto já também deixa entrever o que é que o texto vai nos oferecer. O Rubem Alves é esse escritor assim que, em alguma medida, sempre traz um alento, né? Sempre traz um, um, um prenúncio de narrativa bacana. Bom, nesse caso aí. A gente tem o Sabor do Saber, ele comentando outros textos, e nós vamos com os itens. O primeiro item é a palavra nada nesse trecho. A alma nada sabe sobre a história. Deve ser classificada como adjunta de verbial de negação, sendo a forma verbal sabe intransitiva. Não, porque quem sabe, sabe alguma coisa, né? Então, a alma sabe coisa nenhuma. Esse nada aqui é o núcleo do objeto direto, a classe gramatical pronome indefinido, para a gente pensar sempre numa estrutura morfossintática. Isso é uma coisa importante para vocês pensarem. Quando a gente conhece um pouco melhor a língua, a gente procura trabalhar sempre com uma estruturação morfossintática. Por exemplo, nessa frase, quando a gente tem a alma nada sabe sobre a história. Então é assim, sabe coisa alguma sobre a história. Então a gente tem um sintagma nominal, que é o sujeito, a alma, e um sintagma verbal que completa o sentido do verbo. E assim, o que é sintagma? Sintagma é uma sequência de palavras, palavras essas atreladas a um núcleo. Então, quando a gente tem um sintagma nominal, o núcleo vai ser sempre um substantivo. E as palavras do entorno do substantivo é que vão ser ali os determinantes, os elementos modificadores. Então, por exemplo, nesse caso a gente só tem o artigo, então é só um determinante e o núcleo, né, do sintagma, que é o núcleo do sujeito. Agora, no sintagma que compõe o predicado, a gente tem o verbo, que é um verbo transitivo direto, conforme aqui a gente está vendo, né? Transcrição do dicionário. E aí não sabe nada, pronome indefinido, e nada de coisa nenhuma, nada sobre a história. Aqui a gente tem um complemento nominal do pronome, que faz às vezes do núcleo, né, que é um pronome de função substantiva. Isso é uma outra coisa também para a gente não perder de vista. A gente aprende lá quando é criança como é que são os pronomes de função substantiva e os pronomes de função adjetiva. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, deixa eu ver se eu faço aqui um rascunho. Pera, se a gente pegar aqui, por exemplo, eu não sei se vocês agora. Não, não vamos assim, vamos voltar para onde a gente estava. Se a gente pega esse excerto e faz uma frase como minha vida é diferente da sua, o verso lá da música da Marisa Monte, né? Então, repara, a gente tem aqui um pronome que é possessivo e aqui outro. Mas assim, apesar de morfologicamente eles serem o mesmo pronome, a classificação é a mesma, são pronomes possessivos que indicam posse em relação a algo ou a alguém, a função que eles exercem aqui nessa frase é diferente, porque a minha está acompanhado, tá acompanhando vida, que é um substantivo. Então, esse aqui é um pronome de função adjetiva, que acompanha o substantivo, e a função sintática dele vai ser sempre de adjunto adnominal. Ou seja, isso é a função do pronome que acompanha o substantivo, ok? Então, aqui o núcleo, minha vida é o núcleo, é um sintagma, vida é o núcleo desse sintagma, e o minha, na qualidade de pronome, acompanhando o núcleo, é um adjunto adnominal, pronome possessivo. Isso é uma análise morfossintática. Aí, aqui, quando a gente tem
diferente da sua, repara que por coesão referencial anafórica, esse sua está retomando vida, mas não está acompanhando como no primeiro caso, ele vem no lugar de. Consequentemente, ele vai ser núcleo. E ele vai ser núcleo de que função sintática? Vai ser núcleo, que é, né, a função sintática típica dos substantivos ou das palavras substantivadas, que é o caso desse pronome aí. Então, ele vai ser núcleo, a minha vida é diferente. Esse diferente é um adjetivo. Diferente do quê? Diferente da sua. Então, ele é o núcleo do complemento nominal, certo? Então, isso é interessante, pegar ali a função substantiva e a função adjetiva dos pronomes. Isso também acontece com os numerais. Os numerais também poderiam, a gente poderia usar uma frase semelhante, né? 3 dias e nenhuma notícia dele. Então, eu tenho três de função adjetiva porque acompanha dias. Agora, sei lá. Ele foi o primeiro colocado no concurso e a irmã a terceira. Então, a terceira colocada no concurso. Ou então, quando a gente faz assim, sei lá, Machado de Assis nasceu em 1839, Joaquim Nabuco em 1849. O primeiro, então a gente tem um numeral de função substantiva que substitui o nome próprio Machado de Assis, nesse caso. É a mesma lógica daqui. Se acompanha o substantivo, adjunta de nominal. Se vem no lugar do substantivo, então a gente vai ver núcleo do quê? Pode ser núcleo do objeto direto, núcleo do sujeito, núcleo do predicativo, do complemento nominal, núcleo do que quer que seja. Bom, resolvido aí o problema, não temos verbo intransitivo coisa nenhuma, temos verbo transitivo direto e o nada é justamente o núcleo do objeto direto. Depois a gente tem uma questão de orações. O período é composto, não tem caído questões de orações assim para analisar de um modo geral, não. É composto por subordinação e apresenta 5 orações, ou seja, 5 verbos. Só precisa ter cuidado com as locuções verbais. Entre elas, uma subordinada substantiva objetiva direta. Vamos lá, então. A gente quer. Quem quer, quer alguma coisa. A gente quer que os poemas sejam lidos de novo. Então, aqui, sejam lidos é uma locução verbal. Ainda que os saibamos de cor, essa é outra oração. Ainda que os saibamos de cor. Tantas foram as vezes, já que foram muitas as vezes, que vezes? Vezes que os lemos. Então, de fato, nós temos aí 5. Ah, coisa, querendo ficar brincando de fazer corzinha, né? É porque eu queria uma cor que não fosse tão escura. Mas então, temos as 5 orações. A gente quer, oração principal, quem quer, quer alguma coisa objetiva direta, que foi o que ele disse que havia, uma delas pelo menos. Ainda que os saibamos de cor, concessiva, ainda que, embora, conquanto, né? E aqui, essa talvez fosse a mais difícil. Tantas foram as vezes, já que foram muitas as vezes, né? E depois, as vezes as quais os lemos. Aí, adjetiva restritiva. Pronto, fechou. Temos tudo que ele disse que teríamos, só temos aqui que ter cuidado com a locução verbal, ok? Bom, no item 3, a gente tem assim: o pronome relativo exerce função de sujeito, diferentemente de seu antecedente, que tem função de adjunta de nominal. Bom, então vamos lá. Nisso se encontra a minha briga com os gramáticos. Bom, gramáticos fazem os dicionários. Que a palavra que é de fato o pronome relativo, retoma gramáticos e exerce, na oração em que está, função de sujeito, não resta dúvida, né?
Gramáticos, a gente tem que fazer assim. Qual é a palavra que está sendo retomada? A gente precisa colocar no lugar do quê? Gramáticos fazem os dicionários. Fechou. É sujeito. Agora a gente precisa verificar qual é a função de gramáticos, com os gramáticos, nessa oração. Sujeito é que não haverá de ser, porque é preposicionado, não é verdade? Então, olha lá. Nisso se encontra minha briga. Que briga? Minha briga com os gramáticos. Mas são os gramáticos que brigam? Não, sou eu que brigo com eles. Consequentemente, isso aqui é um complemento nominal. E por isso mesmo vem preposicionado, como está aí. Ok? Então, como ele dizia assim, o pronome relativo exerce função de sujeito, diferentemente de seu antecedente. Até aí a questão estava certa. Agora que está o problema, que tem função de adjunta de nominal. Não, que tem função de complemento nominal. Porque há, em relação à briga, passividade, sentido de passividade. Não são os gramáticos que brigam. Alguém é que briga com eles. Ok? Depois, a locução verbal, estivesse educando, presente no trecho que eu já vou ler, é transitiva direta e compõe oração com função de objeto direto no período em que se insere. Vamos lá, então. Primeira providência. Ali, naquela noite, aí a gente só tem os adjuntos adverbiais, né? Não me passava pela cabeça. Alguma coisa não me passava pela cabeça. Não passava pela minha cabeça. Está faltando é o sujeito. Passa-se pela cabeça. Algo passa pela cabeça. Então, o que a gente tem aqui é verbo transitivo direto, passar, né? E a construção aqui é de voz passiva, e essa locução, ó, que estivesse educando meu filho, que eu estivesse educando meu filho. Então, aqui existe um sujeito elíptico que de fato estivesse educando, é uma locução verbal, e essa estrutura que eu estivesse educando meu filho é o sujeito de me passava pela cabeça. Isso me passava pela cabeça. Então, quando ele diz assim, a locução verbal é transitiva direta? Essa é a primeira pergunta. Então, eu estivesse educando alguém. Eu educo alguém. Então, a locução verbal, sim, ela é transitiva direta, né? Agora, ela compõe uma oração com função de objeto direto no período em que se insere? Não. Ela compõe uma oração que é o sujeito do me passava. Tudo bem? Espero que sim, né? Espero que tenham acertado, espero que tenham ido bastante bem e ao longo da semana façam novos itens e semana que vem, no finalzinho, né? Vocês então têm aí o vídeo explicativo. Espero que estejam gostando, indiquem para os amigos e até breve.